Vou partir agora para o início do relatório. O processo paradigma vai ser o 20.413, cujo ofício, o AIF é o 01.20.20.51.00.1387-9. Quanto à empresa, foi lavrado auto de infração de notificação fiscal em 19/11/2020, em virtude de o contribuinte deixar de recolher ICMS resultante da operação não escriturada em livros fiscais. Tratando-se da matéria de direito, o contribuinte alega estar abrangido pela isenção decorrente da Lei 94.897, em seu artigo 11, parágrafo 9º, que reza: a construção, a conservação, a modernização e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas serão, para todos os efeitos legais e fiscais, equiparados às operações de exportação. Apesar do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício perante a Receita Federal do Brasil, é vedado à União, através da infringência do artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, conceder isenção heterônoma de tributos dos quais a competência tributária institucional seja concedida aos Estados e ao DF. A melhor regra diz que competência para instituir ou destituir de tributos os contribuintes de determinado território é daquele a quem a Constituição concedeu o poder de tributar. A possibilidade de infringência excepcional do princípio vedativo imposto pelo artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal vem de interpretação jurisprudencial do STF, através do recurso extraordinário 543943, que reza que, excepcionalmente, no caso de atuação se restringe a atuações como sujeito de direito internacional público através de acordos de tratados internacionais. Neste caso, a União falaria como República Federativa do Brasil, e não somente como ente tributante da União. No caso em tela, a lei é mera regulamentação do artigo 178, que trata da ordenação do transporte aquaviário que a União dispõe como ente federado. A legislação estadual, no seu anexo 2º do RICMS, artigo 25, traz no seu parágrafo 1º, inciso 2, o requisito condicional da efetiva exportação. Não tendo sido comprovada a efetiva exportação e tendo a suposta legislação isentiva a abrangência unicamente dos tributos de competência da Receita Federal do Brasil, para todos os efeitos legais e fiscais desta. Conforme a explanação supra, procedemos ao lançamento do crédito tributário referente ao ICMS resultante da operação de importação, objeto desta ordem de serviço, conforme a legislação estadual. A base de cálculo do ICMS de importação é aquela resultante da combinação do artigo 23, inciso 4, 23, parágrafo 1º, 32 e 34 do RICMS, e a alíquota utilizada, não tendo sendo associado o NCM a nenhum outro benefício fiscal previsto no anexo 2 do RICMS. É a alíquota genérica de 17%. A base de cálculo, valor da importação mais imposto de importação, mais imposto de produtos industrializados, mais PIS, mais COFINS, mais Siscomex, mais ICMS por dentro. É igual a R$ 211.926,69, dividido por 0,83, que dá R$ 255.333,36, sendo o ICMS devido à aplicação de alíquota de 17% desse valor. Infringência capitulada no artigo 151, inciso 3, 178 da Constituição Federal, combinado com o artigo 54, inciso 1, 55, inciso 2, 63, inciso 2, 65 da Lei Estadual 5.530, combinado com o artigo 2º, inciso 10, 20, inciso 7, 23, parágrafo 1º, 32, 34, 25, parágrafo 1º, inciso 2 do anexo 2 do RICMS, aprovado pelo decreto 4676. A penalidade aplicada do artigo 78, inciso 1, a linha C, da Lei 5.530, multa de 80% do valor do imposto. O sujeito passivo notificado do AINF pelo domicílio eletrônico do contribuinte em 27/11/2020, em sede de impugnação, alegou em síntese que o AINF teria sido lavrado segundo o entendimento de que a isenção utilizada pelo sujeito passivo seria inconstitucional, não sendo a autoridade lançadora competente para efetuar tal análise. A impugnante cumpre os requisitos legais para a utilização do drawback, não sendo devido o ICMS exigido.
Os autos foram então baixados em diligência para que a fiscalização complementasse a capitulação e apresentasse prova da não escrituração dos documentos fiscais nos livros fiscais do contribuinte. Em sua resposta, a fiscalização esclarece que o questionamento feito pelo julgador singular versaria sobre matéria de direito, persistindo a infração independentemente da comprovação da não escrituração dos documentos por parte do sujeito passivo, uma vez que todos os requisitos necessários para a validade do ato administrativo foram preenchidos. Cientificado do resultado da diligência, o sujeito passivo se manifesta novamente, apresentando os seguintes argumentos. O sujeito passivo fabrica embarcações fazendo jus ao regime de drawback, usufruindo da isenção concedida desta forma. A construção de embarcações é equiparada à exportação, segundo o entendimento do artigo 11, parágrafo 9 da Lei 9432 de 97, cumprindo todos os requisitos para usufruir do benefício do drawback. A atualização monetária utilizada no lançamento é superior à aplicada pela União e a multa aplicada seria confiscatória do recurso de ofício. A julgadoria de primeira instância decidiu, então, pela improcedência do AINF, declarando indevido o crédito tributário sobre as seguintes argumentações. O sujeito passivo não comprova a efetiva exportação das embarcações, não atendendo aos requisitos necessários para se fazer jus à desoneração fornecida pelo drawback. Apesar de haver jurisprudência a respeito da fixação de correções monetárias serem limitadas aos índices federais, o sujeito passivo não logra êxito em comprovar tal alegação com relação aos no presente lançamento. A multa teria sido aplicada nos limites estabelecidos pela legislação. Apesar do que foi abordado, a hipótese descrita pela fiscalização não se sustenta, uma vez que as operações foram escrituradas pelo contribuinte em seu livro de registro de entrada. Diferentemente do que foi alegado pela autoridade lançadora, há necessidade de harmonia entre a descrição da ocorrência, capitulação legal e os documentos probatórios. Os autos foram então direcionados a esse tarde e posteriormente encaminhados à Procuradoria do Estado. A Procuradoria do Estado, representada pelo ilustre procurador Dr. José Galhardo Martins Carvalho, teceu parecer no sentido de conhecer e não improver o presente recurso. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Lembrando que os conselheiros receberam previamente os relatórios, para conhecimento dos processos em discussão. Tivemos um probleminha agora com o link da doutora Bianca, procuradora do Estado, caiu aqui, não está conseguindo ingressar. A gente já está tentando aqui, o Márcio, que está secretariando a nossa sessão, já encaminhou novamente o link para ela, então, em que ela possa acessar novamente. E assim que possível, ela entrará na sessão. Conforme relato do conselheiro relator, houve manifestação nos autos do doutor José Galhardo, procurador do Estado, e análise dos autos entenderam que houve erro na descrição dos fatos e, assim, a incompatibilidade entre os fatos infracionais descritos no auto de infração e os fatos infracionais indicados nas provas de auditoria, caracterizando o erro material insanável, tendo como consequência jurídica a improcedência do auto de infração por ofensa ao artigo 146 do CTN. Assim, ele opina pelo conhecimento do recurso de ofício do tal improvimento. Estamos com a presença do doutor Paulo Arthur, representante da empresa, mas como se trata de um recurso de ofício, regimentalmente não há sustentação oral, tá, doutor Paulo, registrando que nós recebemos memoriais do escritório e serão juntados aos autos em relação ao que é discutido nos recursos, e a empresa suscita, inclusive, se superada a questão preliminar, foi analisada em primeira instância para declarar improcedência pela infração, que pudesse ser analisado o mérito, e a empresa sustenta suas razões em relação a isso.
Bem, mas estamos diante de um recurso de ofício. Eu gostaria de novamente ouvir o conselheiro relator, se tem algumas informações adicionais, além do que já foi trazido no relatório, para que a gente possa iniciar o debate. Obrigado, presidente. Eu procurei abordar assim, os pontos-chave do processo, do relatório, mas eu gostaria de trazer aqui a informação de que, e eu postei isso no meu voto, o julgamento de primeira instância, ele indica o motivo e a causa da improcedência e o objeto do recurso de ofício, que seria aquele motivo da improcedência, mas ele trouxe também, eu gostaria de observar que ele rebateu os outros argumentos do sujeito passivo, e eu entendo que o julgador singular fez isso, porque caso essa decisão fosse revertida, o que não necessariamente seria o caso aqui nessa sessão de hoje, não houvesse qualquer cessamento de direito de defesa e supressão de instância. Por isso que eu saliento aos senhores conselheiros que, na sequência que eu montei o relatório, lá para trazer os argumentos do sujeito passivo sendo rebatidos e uma conclusão da improcedência, o porquê da improcedência do auto de infração, apesar de ter rebatido os argumentos do sujeito passivo, caso houvesse, mais uma vez, um conhecimento e provimento desse recurso, não houvesse a supressão de instância, não pudesse gerar uma nulidade que eventualmente macularia um recurso de reconsideração do sujeito passivo. Ok? O ponto-chave do processo versa no termo de que a descrição indica que as mercadorias, as notas fiscais não teriam sido escrituradas. O 78, inciso 1, a linha C, diz que deixar de recolher imposto resultante da operação de prestação não escriturada em livro fiscal. Durante a diligência, a autoridade lançadora apresentou os livros fiscais do sujeito passivo e teceu um comentário que, da minha parte, eu não concordo, de que, independente de escriturado ou não, isso não faria diferença para a autuação, porque haveria o não recolhimento do ICMS. Eu comparto do princípio de que deve haver harmonia entre a descrição da ocorrência, a capitulação legal, a penalidade aplicada e as provas apostadas nos autos, que foram objeto daquele lançamento. Eu entendo que tem que se ter essa harmonia e eu entendo sim que é importante que, uma vez que está descrito que aquele documento não foi escriturado e por isso está gerando uma cobrança de ICMS com base nisso, uma vez que não há a comprovação, para mim é um caso de falta de provas. No voto, eu caminho desse sentido, de que o auto seria improcedente por falta de provas, uma vez que a autoridade lançadora não logrou êxito em comprovar que as mercadorias não estariam escrituradas. Não vou trazer, não trouxe aqui no voto o maior aprofundamento do drawback, até porque eu entendi que não era objeto do recurso de ofício. O objeto era único exclusivamente falta de provas. O julgador singular não trouxe esse termo claramente no voto dele. Mas, para mim, é uma questão de mérito, e, para mim, tentando simplificar o nosso trabalho aqui, eu encaminho, já antecipando algum entendimento de que deve haver uma harmonia entre a descrição de ocorrência, capitulação legal e as provas acostadas. Uma vez que um desses itens não está em harmonia, e pela Lei 6182 seria um vício impossível de ser saneado em uma diligência, como o caso das provas estarem erradas, eu entendo que o auto seria improcedente. Alguma dúvida? Obrigada, conselheiro Guilherme. Conselheira Regina, tem alguma consideração, alguma dúvida? Não, presidente, eu compreendi.
completamente o relator. Obrigada, conselheira Regina. Conselheiro Nilson, alguma consideração? Compreendido, presidente. Ok. Obrigada, conselheiro Nilson. Como o conselheiro relator bem mencionou, o julgamento de primeira instância, ele traz uma fundamentação extensa em relação ao que verificou dos autos, houve, inclusive, uma diligência e o texto da diligência ele também é bem aprofundado no sentido de que sejam prestados pela autoridade fiscal autuante esclarecimentos a respeito dos fatos, né, essa dúvida inicial sobre se as operações estavam ou não estavam escrituradas, ela é crucial para o desfecho em relação à análise do processo e ficou claramente demonstrado que houve a escrituração e que a tentativa trazida pela fiscalização, né, de descrever uma ocorrência do sujeito passivo que implicasse em falta de recolhimento do ICMS não foi comprovada, né? Então, não havendo comprovação do ilícito tributário, não há como se manter a exigência. Então, não precisa nem entrar, como disse o conselheiro relator, nas questões de mérito trazidas em relação ao drawback, às operações da empresa, em relação a esse período objeto da atuação, em relação a esse auto de infração. Não havendo dúvidas em relação ao processo, a gente pode encaminhar ao voto do conselheiro relator. Eu peço, por favor, conselheiro Guilherme, que eu queira seu voto. Presidente, se vocês quiserem, eu posso, não voto curto, eu posso fazer a leitura completa ou posso fazer somente no dispositivo. Pode ser na parte dispositiva, conselheiro. Se achar que tem alguma questão trazida aí que não foi explicitada aqui durante a discussão, mas se não, pode ir para a parte dispositiva. Sendo assim, aqueles documentos não seriam suficientes para comprovar a infração, resultando na improcedência do lançamento por falta de provas. Por se tratar de questão de mérito, e não havendo a possibilidade de desfrute de mérito em favor do sujeito passivo, não haveria por que analisar quaisquer outros aspectos de formalidade do lançamento, ratificando a decisão do julgador singular que declarou a improcedência do AINF. Visto isso, entende-se como correta a decisão singular que decidiu pela improcedência do AINF e, nesses termos, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. É como voto, presidente. Obrigada, conselheiro Guilherme. Lembrando que nós estamos fazendo julgamento em bloco em relação aos recursos de 204.13 e 204.15. O conselheiro Guilherme votou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, no mesmo sentido. Pergunto ao conselheiro Nilson como vota. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigada, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como vota? Eu acompanho o voto. Obrigada, conselheira Regina. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício 20.413 e 20.415. Pergunta ao conselheiro relator se trouxe a emenda para a leitura. Trouxe sim, presidente. Pode fazer a leitura, conselheiro. Emenda. ICMS, não recolhimento, obrigações não escrituradas, falta de provas. 1. A conduta infracional descrita na ocorrência deve guardar relação e harmonia para com a capitulação legal e as provas que demonstrem a hipótese de incidência. 2. A não demonstração da ocorrência pelas provas juntadas aos autos importa em improcedência do lançamento de ofício. 3. Correta a decisão singular que declara a improcedência do lançamento que não postua devida comprovação. 4. Recurso conhecido e improvido. Obrigada, conselheiro Guilherme. Conselheira Regina, conselheiro Nilson, conseguem visualizar? O Márcio conseguiu aqui compartilhar. Simples. Tem alguma sugestão de ajuste? Não tenho nada a acrescentar. Também não, presidente. Ok. Ok, então temos a leitura e a aprovação das duas emendas relativas aos recursos julgados, informando ao representante da empresa que, na forma regimental, essa decisão
terá a publicação no Diário Oficial do Estado, apenas da emenda, essa que foi lida agora, tá? Que é um resumo da decisão. O acordo na íntegra, com a fundamentação do voto do conselheiro relator, será encaminhado à empresa, provavelmente via eletrônica. Isso aí é um procedimento de secretaria. Bem, a partir daí, na forma regimental, a Procuradoria-Geral do Estado ainda teria uma possibilidade de ingressar com um recurso de revisão, se entender cabível, mas decorrido esse prazo, a decisão, então, se tornará definitiva. Doutor Paulo Arthur, agradeço a sua participação. O senhor tem alguma dúvida? Não, muito obrigado. Não, muito obrigado, conselheira. Eu agradeço a todos e desejo um bom trabalho. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dando prosseguimento à nossa